Bom, rapaziada, não é novidade pra ninguém, né, que o Paysandu tá sofrendo aí o transfer ban da FIFA. E hoje o Roger Aguilera, ele falou sobre o assunto. Mas a explicação do Roger não foi muito animadora para aqueles que querem que o Paysandu pague a dívida. Eu até entendo o Roger, tá? E eu vou falar aqui pra vocês o motivo disso. O Paysandu está com um time jogando direitinho. O Claudinei Oliveira, ele já achou o time ideal, né? Faz alguns ajustes aqui e ali, mas ele não muda muito a espinha dorsal. E o Paysandu tem um jeito de jogar. O elenco é limitado, enxuto? Isso aí não há dúvidas, eu acho que até o próprio Bicolor concorda também. O Aguilera, ele tá com as contas muito limitadas, tá? Muito limitadas, muito. Tanto é que hoje ele falou sobre o pagamento do transfer ban, inclusive ele até cita ali a questão do valor, que é 800 mil reais para o Paysandu quitar a dívida. Só que ele também fala sobre o pagamento de salários, que não pode atrasar. Imagina só, o Paysandu está na zona de rebaixamento, o time é o 19º, é o vice-lanterna da competição, tá certo, tá muito encostado com os outros times ali, tá invicto, se eu não estou enganado, 9 jogos, né? 9 jogos que o Paysandu tá invicto na competição, mesmo que seja com mais vitórias, mais empates do que vitórias, mas tá invicto. É difícil ganhar desse time do Paysandu, é difícil. Imagina só se ele atrasa os salários do jogador para pagar a dívida do Kefel. Você acha que ele vai ter o elenco nas mãos? Você acha que ele vai ter como cobrar o elenco? Tá certo, não dá para contratar, mas é a consequência. Ele tá querendo garantir o certo do que ele tentar o incerto. Porque se ele paga os 800 mil, como é que ele vai contratar? Como é que ele vai contratar sem dinheiro? O Paysandu tentou pedir dinheiro pro governo, o governo não liberou. E o próprio Aguilera não desmentiu isso. Tiveram alguns jornalistas, né, bicolores, que desmentiram essa informação, mas o Aguilera não desmentiu. E pela entrevista dele hoje, dá sim a entender de que sim, o Paysandu pediu dinheiro pro governo. O governo está preocupado com a COP30. Né? A COP30 agora está aí, tem também escândalos surgindo aí sobre isso. Então, o governo não vai pegar um dinheiro agora e passar para o Paysandu. A mesma coisa para o Remo, não vai acontecer isso. Aí vai ter aquele bicolor, né, que vai vir aqui, o mais lunático possível. O Remo tá sendo bancado pelo governo. Cara, deixa de ser maluco, cara. Deixa de ser maluco. É claro que o Remo não está sendo bancado pelo governo. É óbvio. O governo ele ajuda ambos os clubes, mas com os patrocínios. O Remo está pagando os seus jogadores em dias com altos salários, porque a grana que antes era bloqueada, que no Paysandu ainda é bloqueada, ela não era mais bloqueada. O Remo vendeu os jogadores recentemente, pode fazer uma grana histórica vendendo o Cadu. Não há dinheiro desviado dentro do clube do Remo. Isso aí é zoeira de torcedor bicolor. E tem muito bicolor que leva isso a sério. Muito bicolor que leva essa idiotice a sério. Toma cuidado muito com o que você fala nas redes sociais. Porque você pode tomar um processo ali por difamação e calúnia. Não há provas sobre isso porque isso não existe. Isso não existe. Então entenda isso. O Paysandu ele vive problemas financeiros graves. E não é de hoje, de gestões anteriores que afundaram o time. Então, essa questão própria do Paysandu é um problema que o Aguilera está tentando resolver. Não se sabe se ele vai conseguir. Ele tentou pedir dinheiro para o governo, mas o governo não liberou. Falando agora sobre o Remo, né? O Remo vive uma situação diferente do Paysandu, pelo menos financeira. O Remo está nadando em dinheiro? Não está nadando em dinheiro. Mas o Remo consegue pagar e consegue trazer jogadores qualificados melhores que o Paysandu. Só você olhar o elenco do Remo e olhar o elenco do Paysandu. Os salários que o Remo paga e os salários que o Paysandu paga. A qualidade técnica e a carreira dos jogadores que o clube do Remo contrata e os jogadores que o Paysandu contrata. E com a chegada do Marcos Braz,
essa questão de contratações, principalmente de talentos, de jogadores jovens, o Remo está indo no mercado atrás. E a grana, que claro, é limitada também, não é uma grana infinita, não é grana de governo, não é nada disso. Mas é uma grana que está limitada, o Remo já está com o orçamento limitado. Até para contratar. E o Remo precisa de centroavante. O Remo precisa de um camisa 9. E até agora, meu amigo, não surgiu essa oportunidade. Tinha lá o Leonardo... Caraca, Leonardo Rocha, né? O Leonardo Rocha que o Remo tentou contratar, mas até agora não teve desfecho positivo. Mas é um time que tem grana, ou pelo menos tem uma grana a mais que o rival, porém está contratando de maneira errada. Tem jogadores no Remo que ganham altos salários e que o Remo não sabe o que fazer. Tudo isso é uma questão também de planejamento. Enquanto um tá vendendo o almoço para comprar a janta, o outro tá com uma grana ali que também já está se esgotando, né? A folha salarial do Remo já estourou o teto. Então tudo isso é um problema que precisa também ser resolvido. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre as duas equipes. Até o próximo vídeo. Tchau.